Salve, meus amigos, uma excelente noite, tudo bom com vocês? Hoje, 3 de janeiro de 2023, estamos aqui sofrendo a nossa ressaca do decreto 11.366, que limitou os CACs de sobremaneira. Isso aí eu já comentei em outro vídeo. Tenho as minhas críticas muito particulares sobre o procedimento que alguns CACs tomavam, mas é bom salientar que os CACs estavam, desde que eu me conheço por gente, sempre sob a égide do fio da navalha. Sempre foi o fio da navalha. Desde que o Estatuto do Desarmamento ele foi editado e sancionado, que isso foi lá em 2003, os CACs sempre viveram sobre o fio da navalha. Como assim sobre o fio da navalha? De lá para cá, não apareceu nenhuma lei complementar que deveria ter sido proposta pelo Congresso Nacional, capaz de regulamentar o Estatuto do Desarmamento. Então, quando eu digo que ficou sempre sobre o fio da navalha, é que ficou sempre sobre decretos, leis e portarias muitíssimos específicas da Polícia Federal, instruções normativas da Polícia Federal ou portarias do COLOG. Pronto, priu, acabou-se. E não foi diferente no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Não foi diferente. Tanto é que até decretos editados por ele foram questionados no STF e parte desses decretos foram derrubados. Isso se chama incompetência política sobre o tema. Ou seja, fazem 20 anos que esse tema veio à tona com o Estatuto do Desarmamento, que não é Estatuto do Desarmamento, para mim é Estatuto da Regulação das Armas, porque se fosse Estatuto do Desarmamento era para desarmar Deus e o mundo. E isso não aconteceu, não ocorreu e nem está acontecendo. E com a edição desse decreto 11.366, aqueles decretos editados no governo Bolsonaro, eles foram revogados. Alguns na sua totalidade e outros parcialmente. E tem muito CAC aí esperneando. Tem o direito de espernear? Tem. Vai espernear? Vai. Mas eu vou continuar dizendo. Uma categoria imensa que gera milhões de empregos diretos e indiretos. Viver sobre a égide de uma legislação precária, porque um decreto é uma legislação precária. Viver sobre uma regulação pautada em simples portaria e ou instruções normativas de determinado órgão, esse ou aquele, é realmente, com perdão aos que vão ser contrários à minha pessoa, que serão muitos, é ser infantil, beirando a idiotice. E aí eu
vou arrumar mais, abre aspas, menos seguidores, fecha aspas. O que Bolsonaro fez quando assumiu o governo foi exatamente aquilo que ele prometeu na campanha. Ele editou decretos, mas não fomentou no Congresso Nacional. Não fomentou. Veja só, fomentar quer dizer estimular no Congresso Nacional a aprovação de normas de leis complementares capazes de regulamentar o Estatuto do Desarmamento naqueles pontos sensíveis que merecem uma regulamentação. Ele não fomentou. Então, todo mundo achou que os decretos resolveriam a parada. E todo mundo ficou silente. Resolveu, tá todo mundo certo, tá, pá, vida que segue. Aí agora assumiu o Naine, que tinha feito a promessa de campanha que, em vez de ser um clube de tiro, ia ser uma biblioteca. Ele, fez o decreto. Flávio Dino, que é o ministro da Justiça atual, junto com seu GT de Segurança Pública, editou o decreto, não fechou os clubes de tiro, mas vai deixar os clubes de tiro à míngua, no mínimo aí 6 meses. E aquelas pessoas que vivem exatamente, é meu cachorro que chegou aqui na varanda, que vivem exatamente da indústria, que eu vou chamar de indústria, do tiro desportivo. Por quê? Vetou a aquisição de insumos, vetou a aquisição de maquinários, reduziu a aquisição de munições, não deixou explicitado o que é a arma do Sinarme e o que é a arma do Sigma, não deixou também explicitado qual a quantidade, porque isso tudo vinha sendo feito sempre por decreto. Eram decretos. E aí eu vou fazer uma perguntinha, só para catucar a onça com vara curta. Cadê aquele pessoal e alguns que se elegeram daquela associação nacional chamada Proarmas? Não emitiu uma nota de repúdio, não emitiu uma nota pública contra esse novo decreto, o 11.366. Uma nota. Eu saí procurando hoje, não emitiram uma nota. Tem um internauta ou outro que já se manifestou, alguns com muita razão, outros sem razão, no meu sentir. E para piorar a história, o site do Sigecorp, que é exatamente aonde nós, CACs, fazemos todos os nossos requerimentos de CR, CRAF, guia de trânsito, pedido de compra, tudo está fora do ar desde o dia de ontem. O site do EB está no ar, mas o site do Sigecorp caiu. Então, também estamos no vácuo. Todos aqueles que já pediram seus requerimentos, a gente não sabe como é que está o andamento, porque o site simplesmente saiu do ar. E aí, senhores, vocês têm de cobrar isso do seu deputado federal que você elegeu, do seu senador que você elegeu. Sim, você, CAC. Você tem de cobrar dele para sairmos dessa coisa precária,
chamada decreto-lei, porque decreto-lei é precário, é algo precário, não se sustenta no mundo jurídico, para que saiamos das portarias que também não se sustentam no mundo das coisas. Tem efetividade? Tem, mas naquele curtíssimo espaço de tempo. Uma lei complementar ou uma lei, ela sim faz coisa material, juridicamente falando, porque ela se sustenta num lapso temporal muito maior. Então está na hora de a gente cobrar providências legislativas, não somente com uma canetada, que é o tal do decreto, que você dá uma canetada, o decreto muda tudo. Muda tudo. Inclusive, com um decreto, pode ser revogado esse decreto 11.366 e vir um outro ainda pior. Ainda pior. Porque é decreto. As inconstitucionalidades formais e materiais existentes nesses decretos, quem tem o poder de discutir e rebater é o Congresso. Cadê os nossos deputados? Cadê os nossos senadores? Que ainda não vi, salvo um único deputado questionando isso de peito aberto. Cadê? Então tá aqui o meu recado. A culpa disso que está acontecendo hoje com os CACs, com os clubes de tiros, com os despachantes, com aquelas pessoas que são os armeiros, com os fabricantes e distribuidores de insumos e etc e tal, a culpa disso deve-se que a gente se acomodou a uma legislação precária. Porque decreto-lei é legislação precária. O cara acordou de mau humor, ele vai mudar o decreto. Simples assim. Simples assim. Ele vai editar, reeditar, vai editar, reeditar, reeditar, revoga-se o decreto antecedente, porque é uma pessoa decretando algo que vai influenciar a vida de muitos. Então vamos começar a cobrar a partir de hoje. O seu deputado, o meu deputado, o seu senador, o meu senador, aquele povo que está lá, porque são eles que são capazes de transformar essa coisa que sempre ficou precária desde 2003 até hoje. Para quem sabe transformar isso em algo definitivo e estabilizado. Então, para vocês, de novo, um abraço, um cheiro e um queijo. Quem não me segue e quiser seguir, eu vou apreciar. Dá um like, dá uma curtida e compartilha. Então, um cheiro, um queijo e um abraço para quem for de um abraço. Tchau!